Eu creio que o Senhor também vai continuar nos abençoando com a palavra nessa noite. E aquilo que veio em meu coração para conversar com a igreja nesse dia, nessa noite, aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração para falar, nós vamos meditar um pouco sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que o Senhor Jesus veio estabelecer. E para isso eu quero começar fazendo uma leitura que está lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 17, a partir do verso 20. Para você que toma nota, o título dessa mensagem é Justiça, Paz e Alegria. Justiça, Paz e Alegria. Lucas 17, a partir do verso 20, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Pronto, até aqui. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vemos que, de fato, os fariseus faziam bastante perguntas para Jesus. Mas o intuito dessas perguntas não era nem de saber o que Jesus tinha para responder, mas eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Eles queriam alguma oportunidade de ter com que acusar o Senhor Jesus. E aqui nessa ocasião, então, eles perguntam para Jesus, então, quando virá o reino de Deus? Porque Jesus, durante os seus 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério, o Senhor Jesus, por onde ele ia, ele falava do reino. Jesus anunciava o reino, Jesus explicava o reino. Nas parábolas, Jesus falava sobre o que o reino era. Então, os fariseus chegaram para Jesus nessa ocasião e perguntaram, então, quando virá o reino de Deus? E o povo de Israel, a nação de Israel, eles de fato, eles esperavam um libertador. Eles esperavam um rei que viesse para libertar o povo de um domínio. Havia uma promessa para a nação de Israel, de que Deus enviaria um rei, um libertador, que iria libertar a nação de um domínio. E quando Jesus veio, se manifestou em carne, viveu entre os homens, eles ficaram sem entender. Porque eles presumiam que o rei que viesse para libertar o povo de um cativeiro, viesse na forma de um soldado, de um guerreiro valente, armado. Eles presumiam que esse rei que Deus enviaria para libertar eles de um domínio, viesse como um soldado valente, que levantasse um poderoso exército armado para lutar e para libertar a nação de Israel. Mas Jesus, na ótica deles, não correspondia a esse libertador, porque Jesus era manso e humilde. Porque Jesus se compadecia dos pobres e das viúvas. Porque Jesus, ele sentava com os doutores da lei, mas ele também sentava com as pessoas mais simples. Então, na ótica deles, no conceito do povo de Israel, Jesus não correspondia a esse libertador. Por isso que lá no Evangelho de João, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque eles não entenderam. O que eles não entenderam é que Jesus, o enviado de Deus, o Messias aguardado, o rei libertador, ele não veio para libertar de um domínio físico, ele veio para libertar de um cativeiro espiritual. Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus enviado, o libertador, mas ele veio para libertar
não de um domínio físico de uma nação contra outra nação, mas de um cativeiro espiritual, porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio para libertar da morte eterna. Jesus veio libertar da condenação eterna. A inimizade entre o homem e Deus, a separação entre o homem e Deus, Jesus veio como esse libertador. Por isso que Jesus responde para eles: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é um lugar físico, não se limita a uma região. O reino de Deus, ele está dentro de vós. Vocês lembram da conversa que Jesus teve com Nicodemos? Jesus diz para Nicodemos: em verdade lhes digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, todo coração que recebe Jesus como Senhor e Salvador, que faz dele seu único e suficiente Senhor e Salvador, pronto, nasceu de novo. Estava morto espiritualmente, mas recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Esta vida nasceu de novo. E agora então ele entra em um reino. Eu e você, nós não entramos em uma religião, nós entramos em um reino. Amém? Nós entramos em um reino. Você pode dizer assim: eu faço parte, mas fala com convicção. Eu faço parte de um reino. E, portanto, eu preciso viver de acordo com os padrões deste reino. Amém? Vamos adiante, tudo bem até aqui? Uma base para nós entendermos o que Jesus veio estabelecer. O que é o reino de Deus? No que se fundamenta o reino de Deus? E nós vamos ler então Romanos 14, 17. Esse vai ser o nosso texto base. Nós vamos caminhar até o final nesse texto. O que é o reino de Deus? Romanos 14, a partir do verso 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Eu quero ler novamente o começo desse versículo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Amém. Quando Paulo escreveu, quando nós lemos todo esse contexto de Romanos 14, o capítulo 14, nós vamos perceber que havia um problema acontecendo ali entre os cristãos. Eles estavam discutindo sobre o que pode comer, o que não pode comer, o que é lícito, o que não é lícito. E Paulo então faz essa advertência para os cristãos. Ei, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Paulo estava dizendo: vocês não se embaraçem com essas coisas, não discutam sobre essas coisas, porque isso não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. E Paulo continua dizendo: quem caminha assim, quem caminha como? Na prática da justiça, da paz e da alegria, é agradável a Deus. E procedendo dessa maneira, Paulo diz que vocês vão promover a paz e a edificação mútua. Amém? Então, o reino de Deus, ele é
justiça, paz e alegria. Amém. Vamos falar o que é justiça, então? Nós vamos caminhar aqui sobre esses 3 aspectos do reino de Deus. Vamos falar, então, o reino de Deus é justiça. E esse é o primeiro ponto, então, da mensagem. O reino de Deus é justiça. Eu quero entrar aqui numa outra vertente de justiça, num outro aspecto de justiça, porque eu e você sabemos que nós só podemos nos apresentar diante de Deus, nos achegar diante de Deus por causa do sangue derramado de Jesus. Nós somos justos, só podemos entrar na presença de Deus por causa da obra de Jesus. Amém? Não é nosso esforço, não é nosso mérito. É a obra de Jesus. Ok? Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus também disse lá no Sermão da Montanha, assim: cuidado para vocês não praticarem as suas obras de justiça diante dos homens, com a intenção de serem vistos. Ok? Então essa justiça, esse padrão de justiça que nós estamos vendo aqui, são as nossas atitudes de justiça, são o nosso proceder. Aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, como que eu procedo, como que eu falo. Eu e você, nós somos instrumentos de justiça. As boas obras, queridos, elas nos acompanham. Então, eu e você, nós somos instrumentos de justiça. Amém? É essa justiça que está falando aqui nesse contexto, ok? Agora, a justiça do padrão do reino de Deus é completamente diferente da justiça que muitas vezes eu e você, seres humanos, nós queremos aplicar. E meditando então sobre isso, buscando sobre isso, me veio 3 aspectos sobre atitudes de justiça. Amém? E um desses primeiros aspectos que eu quero falar, eu preciso fazer uma leitura com você então, que está lá em 1 Coríntios 6, do 7 ao 9. Vocês estão comigo? Amém? Primeira Coríntios 6, do 7 ao 9 diz assim: o fato de haver litígios entre vocês, litígios, brigas, discussões, contendas, o fato de haver isso entre vocês já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. E ele continua no verso 9 dizendo: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha que interessante o que Paulo escreveu para os irmãos, para a igreja. Claro que nesse contexto aqui, Paulo trouxe para uma questão judicial. Ele está dizendo assim, que só o fato de haver entre vocês discussões, dissensões, conflitos, só o fato de haver isso já significa uma derrota. Agora vocês pegam tudo isso e vocês levam diante de um juiz ímpio para que ele julgue a causa de vocês. Então Paulo faz essa advertência: ei, por que você não sofre o prejuízo? Por que você não sofre o dano em vez de levar essa questão adiante? É isso que Paulo está falando. O padrão de justiça do reino de Deus, queridos, significa, muitas vezes, eu e você abrirmos mão da nossa razão, abrirmos mão daquilo que nós estamos certos e sim, sofrer o prejuízo. Para não levar uma questão adiante, isso pode se tornar ainda uma tristeza maior, uma dor de cabeça maior. Paulo então reuniu os irmãos e disse: ei, por que você não sofre o prejuízo?
Se consertem entre vocês, se acertem entre vocês, mas não levem essa questão adiante, porque só o fato de haver isso já é uma derrota. Se a gente for falar da falta de perdão, por que vocês não resolvem isso? Por que vocês não se acertam? Ei, abra mão da tua razão. Eu sei que talvez você estava certo, não há nada de errado talvez no que você fez, mas ei, sofra o prejuízo, sofra o dano, mas não leve isso adiante. Conserte. Olha como é diferente o padrão de justiça do reino de Deus, não é? Porque você falar para um conceito de mundo, sofrer prejuízo? Por que você não sofre o dano? Então, queridos, a gente tem que ser bem cuidadoso nessas questões da nossa vida. Se o que nós vamos fazer vai promover a paz, como Paulo estava falando, ou nós vamos levar por um caminho, por uma vertente, que pode criar um problema ainda maior. Amém? O segundo aspecto dentro da justiça, do padrão do reino de Deus, eu quero ler com você 1 Pedro 2, 22. Pedro 2, 22 e 23. Está falando de Jesus. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha que impressionante. Da boca de Jesus não saiu uma palavra mentirosa. Da boca de Jesus não saiu uma palavra dolosa, não saiu fraude da boca de Jesus. Mas mesmo assim, ele sofreu afrontas e ameaças. Mas a Bíblia diz que ele não revidava. Ele era maltratado, mas ele não maltratava. Ele foi zombado, ele foi caluniado, ele foi ameaçado, mas ele não ameaçava. Jesus não revidava. Sabe, queridos, quando alguém nos chateia, quando a gente se aborrece com alguém, quando alguém faz algo contra nós, é tão fácil a gente querer revidar, porque é natural do ser humano querer se defender. Então a gente já quer, naquela ânsia de resolver, naquela ânsia de revidar, naquela ânsia de dar o troco. É aí que a gente faz muita besteira. Porque nessa ânsia de querer resolver as coisas, nessa ânsia de querer revidar, nós falamos coisas que não deveríamos falar. Jesus não revidava. E ele sofreu muitas ameaças, mas ele não revidava. Eu e você, nós temos que ter essas pegadas, esse mesmo comportamento de não revidar. Quando nós vamos querer resolver as coisas no calor do momento, com a cabeça quente, nós falamos coisas que não deveriam ser ditas. E as palavras, depois que elas são faladas, não tem mais como pegar, ela vai cumprir o seu propósito. Seja bom ou seja ruim, ela vai cumprir o seu propósito. Por isso, queridos, tem um Provérbios que diz assim, que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Porque existe uma sabedoria no silêncio. Existe uma sabedoria em se calar. Jesus era maltratado, mas ele não maltratava. Ele era ameaçado, mas ele não revidava. Não revidar faz parte desse padrão de justiça do reino de Deus. Cuidado, querido, com essa questão de não levar desaforo para casa. Cuidado com isso.
na ânsia de querer revidar e dar o troco, às vezes nós falamos muita coisa que não deveria. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Sabe quando Jesus estava falando, olha, se alguém te esbofetear um lado da face, o que Jesus disse? Para dar a outra face. Jesus não está dizendo aqui que se uma pessoa te bater, é para você dar a outra face para ele bater. Não, Jesus não está falando isso. Se alguém faz um mal contra você, se alguém te chateia, se alguém te aborrece, você vai oferecer para ele a outra face. Que outra face? A face do perdão, a face do amor, a face da mansidão. Você não vai revidar, você vai oferecer a outra face. Pense sobre isso. E o terceiro aspecto, ainda falando de padrão de justiça do reino de Deus, está em 1 Coríntios 13, 6. Não nos alegramos com a injustiça. A palavra diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. Eu já ministrei isso aqui um tempo atrás e eu quero usar o mesmo exemplo, porque cabe muito bem nesse contexto. O padrão de justiça do reino de Deus é nós não nos alegrarmos com a injustiça. O que significa isso? Eu vou dar o mesmo exemplo. Vamos supor que lá no passado alguém fez alguma coisa contra você, que te chateou, te aborreceu. Vamos supor que alguém ficou te devendo um dinheiro. E essa pessoa não acertou, não se justificou, não se desculpou, ficou por isso mesmo. E aquilo não prestou, mas passou. Aí vamos supor que agora chegou uma informação para você sobre essa pessoa, uma notícia sobre ela, uma coisa ruim que aconteceu com ela. Vamos supor que ela teve o carro dela roubado. Como que é isso dentro do meu e do seu coração? Será que dá aquela pontinha assim de satisfação pelo que aconteceu com a pessoa? Será que a gente se sente assim um pouco aliviado pelo que aconteceu com ela? Não. Não, porque nós não nos alegramos com a injustiça. Nós não nos alegramos com notícias ruins que chegam sobre a pessoa que for, não importa. O verdadeiro amor, o padrão de justiça do reino de Deus é não nos alegrarmos com o que é injusto, mas nos alegrarmos com o que é justo. Amém, queridos? Então, o padrão de justiça do reino de Deus é diferente. Eu não vou revidar. O reino de Deus é justiça. Amém? Vamos adiante. E o reino de Deus, ele é paz. Nós vamos ler Filipenses 4, 7. O reino de Deus é paz. E a palavra diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos ler junto esse versículo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra? Que maravilhoso! A Bíblia diz que a paz de Jesus guardará. Esse termo guardará, a raiz dessa palavra no grego, é um termo militar. Sabe o que ela significa? Como uma guarda de soldados guardando um lugar, guardando uma cidade. Você consegue imaginar soldados guardando uma porta? Imagine soldados guardando um lugar, uma porta. Ninguém vai entrar aqui. Ninguém vai passar por aqui. Só vai entrar quem eles permitirem entrar. A paz de Deus é esse escudo, é essa proteção na minha mente e no meu coração. Ela está ali como uma proteção, ou seja, só vai entrar quem eu
permitir. Essa é a paz de Deus. Então, quando chega um pensamento ruim para você, quando chega uma informação ruim para você, a paz de Deus, ela está ali como esse escudo, como esse guardião, e ela vai te proteger. Quando chega um sentimento de medo, quando chega um sentimento de tristeza e de desânimo, você pode dizer: ei, aqui você não entra, daqui você não passa. Doença, aqui você não entra. Depressão, aqui você não entra. Tristeza, aqui você não entra. Porque a paz de Deus é esse escudo, é essa proteção para você. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, Jesus disse, porque a paz de Jesus é uma paz verdadeira. Agora, paz não é ausência de problemas, paz não é ausência de conflitos, não. A paz de Deus é uma garantia que eu e você temos, que não importa quão difícil seja a situação, ei, eu e você podemos descansar e confiar no cuidado do nosso Deus. Aleluia! Confiar nas promessas, confiar na palavra, confiar no que Deus diz sobre você. Então, quando vier um pensamento de desânimo, quando vier um pensamento de tristeza, sabe o que você vai fazer? Pegue a Bíblia e em voz alta você vai ler Jeremias 29:11. Quando chegar um pensamento querendo te entristecer, te colocar para baixo, te desanimar, pegue a sua Bíblia e em voz alta você vai ler Jeremias 29:11, que diz: eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pronto. Aleluia! Aleluia! Você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler Isaías 40:12, em voz alta. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Ei, faz uma concha assim com a sua mão, por gentileza, faz assim, uma concha. Isso, agora olha para ela. Você está olhando? A Bíblia diz que o teu pai mediu as águas na concha das mãos dele. Você conhece o tamanho do seu Deus? Você conhece o tamanho do teu Pai? E esse versículo continua dizendo: e tomou a medida dos céus a palmos. A gente canta essa música. Quem mediu o céu a palmos? Ou seja, Deus foi lá e mediu o céu. Você conhece o tamanho do seu Deus? Você conhece o tamanho do teu Pai? Então, quando chega um pensamento de desânimo, você precisa saber quem Ele é, você precisa saber quem você é, você precisa saber que Ele não dorme, que Ele não falha. E se eu disser para você que a Bíblia diz que nem um fio de cabelo se perde sem que Ele tome conhecimento. Há razões, queridos, mais do que suficientes para eu e você vivermos em paz. Fique em paz. Ei, está tudo bem. Está tudo bem. Deus te planejou. Deus tem propósito para você. Você não está perdido, você não está sem rumo, não. Ele conhece quando você deita, quando você levanta. Ei, está tudo bem. Está tudo bem. Descansa, fique em paz. Fique em paz. Deus sabe tudo sobre você, sobre mim. O reino de Deus é paz. Amém? Vamos adiante, nós temos mais um ponto aqui para ver. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é alegria. Você sabe que a alegria é um fruto do Espírito? Sim, é um fruto do Espírito. Quando você ler Gálatas, você vai ver que ele é um fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Ou seja, o fruto do Espírito está aí dentro de você. E eu encontrei uma definição de fruto que eu achei muito interessante, que diz assim: fruto é a evidência física ou visível, ou seja, é a prova de um poder invisível operando por dentro. Isso é fruto. Sabe quando você olha um abacateiro, um pé de laranja? Nós vemos o fruto. Mas eu te pergunto, você viu o poder invisível agindo por dentro? Não, nós vimos a manifestação, nós vimos o fruto. Queridos, a alegria é um fruto do Espírito. Ela é algo sobrenatural, ela está dentro de você, é algo dentro de você. Por isso que nós não entendemos com a nossa mente, com a nossa razão, porque a alegria é um fruto do Espírito e ela é sobrenatural. Ela é um poder agindo dentro de você. Por isso que Paulo, lá na carta de Filipenses, escreveu: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E Paulo, quando escreveu isso, não estava numa situação favorável. Ele não estava hospedado num hotel 5 estrelas. Paulo estava preso, ameaçado, machucado, açoitado. E Paulo disse: ei, igreja, alegrem-se no Senhor. Ele mesmo disse: eu aprendi a viver contente, satisfeito em todo e em qualquer momento. Então deixa eu dizer algo para você. Essa alegria no Espírito, essa alegria que está dentro de você, ela é para todos os momentos. Ela não é só para quando as coisas estão bem. Conta paga, ninguém doente, está tudo bem lá em casa. Tenho alegria. Não, essa alegria, ela é para todos os momentos, ela é algo sobrenatural. Por isso eu e você, nós temos que nos esforçar sim, para vivermos nessa alegria. Temos que nos esforçar para ativar isso que está dentro de você. Eu já quis ficar num quarto escuro. Eu já quis ficar com as cortinas fechadas e não falar com ninguém. Eu já quis. Porque nós podemos chorar. Nós podemos sofrer. O que nós não podemos é permanecer neste lugar. O que nós não podemos é chorar por meses, chorar por anos. Não. Este lugar de tristeza é a nossa carne que gosta, é a nossa alma que gosta. Talvez você diga assim: eu queria tanto estar alegre. Ei, deixa eu dizer algo para você. Talvez na sua alma você esteja triste, mas no seu espírito há alegria. Por isso você precisa ativar o que está no espírito. Eu muitas vezes ficava chateada com o Ney, muitas vezes. Eu chegava para ele e dizia: você tem coração? Você tem sentimento? Porque, queridos, eu achava inadmissível. Eu não entendia, eu achava inadmissível passarmos por situações, por problemas tão difíceis. E eu olhava para ele, é como se nada tivesse acontecendo, e eu ficava muito chateada com aquilo. Eu dizia: não, nós temos que chorar. Não, o nosso semblante tem que cair. Não, a gente tem que... O que eu não entendia é que eu estava agindo pelos meus sentimentos e ele estava em paz. Ele estava acessando aquilo que está dentro dele, que é um fruto do Espírito. Amém? Aleluia! Por isso que nós temos que nos esforçar. No último grupo familiar lá em casa, que foi do pastor Alírio, ele falou algo, depois eu fui lá tomar nota, mas cabe muito bem nesse contexto do que nós estamos falando. Ele disse assim, mais ou menos assim, né? Eu fui escrever depois. Que nós precisamos aprender a nos desligar das situações, a nos desligar das circunstâncias e viver na consciência do Espírito.
Ou seja, se eu e você não aprendermos a tirar os olhos da dificuldade, da circunstância, do choro, da dor, se eu e você não tirarmos os olhos disso, vai ser muito difícil. Nós vamos sofrer demais. Então nós precisamos tirar os olhos daquilo que nós estamos vendo naturalmente e acessar no Espírito, na consciência do Espírito. No Espírito há paz. Amém? Aleluia. Então, queridos, quando você quer ficar desanimado e permanecer nesse lugar de desânimo, a equipe do louvor já pode subir. Quando você ficar desanimado, por que você não pega a Bíblia e começa a se alegrar com o que Deus fala sobre você? Por que você não começa a se alegrar e você vai encontrar muitas razões para você ser feliz e viver feliz? Sabe por quê? A Bíblia vai dizer para você o seguinte, que aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, como não nos dará gratuitamente as demais coisas? Por que você não se alegra lendo na palavra, ei, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Por que você não se alegra lendo a palavra quando você lê lá e vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos muitas razões para nos alegrarmos em Deus e Deus nos fez para sermos felizes, alegres. A alegria cura, o sorriso cura, a medicina já fala sobre isso, já comprova que a alegria, ela tem um poder, o sorriso, ela tem um poder, ela faz algo dentro de nós. Mas isso é celestial, isso já veio do céu. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca o quê? Os ossos. Quantas doenças nos ossos? Espírito abatido. Mas o coração alegre, ou seja, a alegria, ela serve de remédio. Esse é o remédio que eu e você nós temos que tomar, sem medida. Porque enquanto você está tomando o remédio da alegria, ei, algo está acontecendo dentro de mim e de você. A alegria não é um sentimento, queridos, ela é um posicionamento. Ela já está dentro de você. Você precisa decidir. Então escolha tomar este remédio, o coração alegre. O coração alegre, viva nessa alegria. Amém? Eu quero que você diga assim: tristeza não é fruto do Espírito. Alegria sim. Amém? Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Pode se colocar de pé. Antes de eu encerrar, queridos, diga assim: eu não vou andar triste, eu vou andar alegre, sorrindo, eu sou mais que vencedor, eu vou me alegrar, porque grandes coisas o Senhor fez por mim. Amém, aleluia, amém, amém. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Queridos, há um poder invisível operando dentro de nós, quando eu e você decidimos viver em alegria. Deus nos fez para sermos felizes. A minha boca se encheu de riso por causa dos grandes feitos do Senhor. Amém? Às vezes a gente acha que adorar a Deus é apenas cantar. Você sabia que adorar a Deus é viver tudo aquilo que Ele te capacitou para viver? Quando você se comporta de uma maneira feliz, tranquila, serena, alegre, sabia que isso também é uma adoração a Deus? Então vamos nos alegrar, vamos encerrar este culto celebrando a Deus, cantando com toda a força para o nosso Deus e dançando para o nosso Deus. Amém?